Você pode gravar para a câmera. Oi, eu sou Célia Ribeiro Alves. Você sabe qual é o público que você quer falar? Para quem que você quer gravar? Você já tem isso em mente? Talvez isso facilite muito em você começar a gravar. Porque se você sabe que para quem você vai falar, você consegue equalizar melhor o jeito de falar, o vocabulário que você vai usar. Você já sabe? O primeiro momento é pensar nesse público. Escreve sobre ele. O que ele gosta, o que ele assiste, onde ele vive, o que ele come. Não, brincadeira. O que ele come não precisa. Mas talvez, né? De repente, do que você vai falar, se for falar de comida, talvez é importante saber o que ele come. Mas assim, o que ele está buscando? Porque às vezes a gente cria um perfil de falar e a gente acha que para qualquer público a gente pode falar desse jeito. O público que acessa a internet, talvez você possa falar de um jeito mais solto. Mas se for um outro tipo de público, você talvez tenha que ter um cuidado um pouquinho maior. Se você for falar para criança, tem que cuidar com o vocabulário. Às vezes seu vocabulário está muito diferente do vocabulário que eles têm nesse momento. Então, isso também pode ser um norte para você saber a forma de falar. Como vai gravar, depende do que você está falando. Se eu vou falar de culinária, é importante eu mostrar as quantidades, mostrar sendo feito aquele processo. Então, dentro de cada segmento, existe uma maneira de mostrar. O meu conteúdo, como ele é mais intelectual, vamos dizer assim, você precisa só entender para você pôr em prática depois. A gente não usa a prática no momento do vídeo. Então eu posso falar sem ter muitas imagens cobrindo, sem ter muitos letterings, né? Sem ter GC, que é aquela tarja que fica embaixo, onde aparece meu nome, é o GC. Tudo isso sem aparecer tantas questões técnicas assim. Sou eu falando com poucas intervenções. Mas se eu se eu tô falando de uma coisa mais científica, eu preciso mostrar ali, pelo menos o começo do artigo que eu estou mencionando, ou a capa do livro, ou de repente até uma foto do autor que eu estou mencionando. Tudo isso eu trago se o meu público exige isso. Se o assunto também, porque tem que equilibrar as duas coisas. O público que vai ver e o assunto que eu vou tratar. Então isso define como eu vou apresentar. E talvez isso facilite para você. Talvez no o seu tipo de material tenha muito mais inserções em off. O que é off? Quando você grava o áudio, cobre sua imagem, o vídeo com imagens, que vai te ajudar a explicar aquilo. Então a gente pode fazer um off, eu não preciso gravar tudo para a câmera. Posso gravar uma parte para a câmera, outra parte só gravo o áudio. Isso também é uma forma de fazer, que isso vai depender de como é seu público. Se eu trabalho com criança, de repente eu não posso ficar muito tempo em off com coisas que não tenham uma animação, que não tenha um movimento que chame a atenção da criança. Então tudo isso eu preciso pensar antes de fazer o vídeo. Claro que como hoje a gente tem muito mais facilidade de materiais, a gente pode gravar tudo em vídeo e depois cobre na hora da edição. Mas a gente precisa saber as formas de fazer. Antes de gravar, o que a gente precisa pensar? O que a gente precisa ter em mente? Eu falo sempre, começa a gravar do jeito que você puder, né, nesse momento, e vai melhorando, e vai caminhando, mas assim vai descobrindo quem é o seu público, descobrindo como se apresenta o seu tema. Hoje tem milhares de maneiras de pesquisar isso, então pesquise. O meu tema é culinária, por exemplo. Pesquisa qual é o jeito de gravar para culinária. Você pode criar o seu jeito? Pode, isso é muito interessante. Mas antes de criar o seu jeito, faça do jeito convencional, até você ter segurança para fazer desse jeito. E aí depois você vai colocando as suas pitadas, como numa receita, os seus ingredientes especiais, o seu jeito de ser. Claro que o carisma e o jeito de ser de cada um é o primeiro cartão de visita para chamar a atenção do público. Mas às vezes, cuidado, se a gente vai falar para adulto e a gente usar uma fala um pouco infantilizada, isso pode afastar o público. Você pode estar me chamando de idiota. A gente tem que tomar cuidado com isso também. Ou se você está falando para criança e fala de uma forma muito dura, seca, dá poucos exemplos, isso pode também afastar, né? Então a gente tem que saber para quem que a gente vai falar. Então pesquisem, busquem saber quem é a pessoa que tem interesse naquilo que você pode desenvolver. Tá certo, pessoal? Essa era a minha dica de hoje. Curtam o vídeo, compartilhem e até breve.